É sabedoria. Então não vou ser sábio. Deus não trabalha com tolo. Você precisa conhecer. Precisa ser esclarecido. Então, no milênio, quando diz que o governo de Deus, Deus vai tomar todos os reinos, todos os domínios da terra, Deus vai tomar. Porque no milênio só vai ter um governador, só um rei. E esse rei vai estar na cidade santa, em Israel. O único pecado, porque Satanás vai ser preso durante 1000 anos, durante 1000 anos não terá morte. Uma criança terá 100 anos. Uma criança no milênio será uma pessoa de 100 anos. E o mais velho terá 1000 anos. Porque durante 1000 anos não terá morte. Porque o demônio será preso, então não terá pecado. Agora, aqueles que nascerem no milênio vão estar em vantagem, não é isso? Porque eles vão nascer sem pecado, não vão conhecer pecado, então como vai perder o céu? Mas Deus tem uma reserva para eles depois do milênio. Quando encerrar 1000 anos, a igreja sobe de volta com o Mestre, com o Senhor, e aí é solto esses demônios que estão no abismo, porque agora a igreja do milênio é uma igreja forte, né? Porque ela foi cuidada pelo próprio Jesus, foi alimentada pelo próprio Jesus, ministrada pelo próprio Jesus durante 1000 anos. Pense numa igreja, irmãos, que está cuspindo fogo. Não, nem fogo gosto, como é que chama? O tição, né? Já aceso. Não gosto de fogo, gosto do tição aceso. A igreja do milênio será uma super igreja. Esses demônios que atentam a nós, fichinha. Então vai ser solto os piores demônios para tentar a igreja do milênio. Porque Deus precisa saber se essa igreja realmente, que nasceu na santidade, se essa igreja realmente é fiel a Ele. Então precisa de um teste mais forte. Esses demônios estão presos para depois do milênio, tá? Bom, seguimos aí. Aí agora vem as 7 taças. Apocalipse 16, versículo 1 e 2, por favor. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam as suas imagens. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e que és, e que santo és, porque julgastes estas coisas. Mas, olha, o anjo da água disse: justo. Com todo esse negócio ruim, o anjo da água disse: é justo. Vamos, Êxodo capítulo 9. Sabe como é que eu compreendo Sim. isso quando esse anjo fala? Sim. Por causa da expectativa dele observar a gente aqui embaixo na terra. Sim. Ele fica com a expectativa de ver o que é que Deus vai fazer. Por quê? Porque o anjo, ele está preocupado conosco, que estamos aqui na face da terra sofrendo, os profetas sendo perseguidos, uma série de coisas. Então eles estão lá na imaginação esperando o que Deus vai fazer. Então, quando Deus liberou todas essas coisas, aí ele disse: poxa, agora sim, estamos vendo que o Senhor é justo mesmo, porque o Senhor julgou essas coisas.
É claro, porque a cada anjo, desculpa, a cada ser humano, o mundo secular diz que nós temos um anjo da guarda. Não, nós não temos um anjo. A Bíblia diz que ao nosso redor há anjos, somos rodeados, né? Existe um anel de anjos ao nosso redor. Anjos nos guardam, tá certo? Né? O Salmo 91 diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem, protege, livra do mal, né? E o inimigo, Satanás, ele quer furar esse bloqueio, né? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ter brecha em nós, porque a brecha em nós abre o espaço entre os anjos, e o inimigo entra por aquele espaço. Quando a Bíblia diz assim que o demônio, Satanás, ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor tem um anel de anjos, e fora dos anjos estão os demônios, e eles estão procurando um caminho para entrar. Então eles ficam ali constantemente, né, barrando os anjos para entrar. Um pecadinho que nós fazemos abre uma porta. Quem conhece cunha? Quem é cunha? De madeira. Então pronto, quando você bate uma cunha, você quer cortar um negócio, abrir uma coisa, e você não consegue abrir, uma brechinha que você fizer e bater uma cunha, tchau. Ali é só você bater e ela vai abrir, porque você já tem a cunha que não deixa fechar. Aí dá um exemplo da cunha de Acã, né? Que Acã tinha um pecado escondido dentro da barraca dele, dentro da tenda dele, e aquilo foi que deu a oportunidade de Josué perder a guerra. Deus estava na guerra? Sim, ele estava na frente. Até porque quem armou a guerra foi ele. E ele é senhor, ele é perito em guerras. Mas só que Deus não se liga com o pecado, irmãos. O povo era dele, a guerra era dele, e ele mandou o povo para a guerra. Mas quando o diabo mostrou para ele o pecado de Acã, o diabo disse: mas peraí, você vai dar vitória para esse povo? E isso aqui? Aí Deus disse: opa, o diabo está reclamando uma coisa certa. Ele me mostrou o produto, está lá. O produto do roubo está lá. Eu não posso dar vitória porque eu não ando com um povo que rouba. Eu não ando com um povo errado. Então foi a hora que Deus recuou e deixou o povo. E o povo foi para a guerra. Morreram. Começou a morrer gente. Foi quando Josué foi orar. Josué foi orar, percebeu que estava morrendo muita gente. Aí ele foi orar. Ele orou e disse: Senhor, o que está acontecendo? Ele disse: está acontecendo? Eu vou te mostrar. Vai lá na casa de Acã, na tenda de Acã, que você vai ver. Tem lá pecado lá dentro. Anátema. Tem anátema lá dentro. Ou seja, tem pecado. Ó, Acã era de Deus. O pecado não. Quem entregou o pecado? O próprio Deus. O próprio Deus. Ele disse: olha, lá tem pecado. Olha, a casa é aquela. Está vendo como Deus sabe onde é o nosso endereço? Ele sabe. Ele sabe onde você senta, ele sabe onde você come, ele sabe onde você estuda, ele sabe a rua que você passa. Ele dá o endereço certinho. Lembra de Paulo? Paulo, Ananias, né, era o mais medroso dos apóstolos. Deus agora revela para Ananias, chega para Ananias e diz: olha, vai lá. Ele dá o endereço, ele diz: olha, vai lá na casa de Simão, o curtidor, que mora na rua direita, beira-mar. Vai lá. Procura lá, porque lá tem um homem que está orando. Deixa o menino brincar. Só não deixa ele cair terra no olho dele, que disso não sai. Então ele diz assim: vai lá na casa de Simão, o curtidor, porque lá tem um homem que está orando. Ele está jejuando 3 dias. Deus sabia até os dias que Paulo estava jejuando. Ele está jejuando 3 dias. Está esperando você, Ananias. Porque eu já falei para ele também que você vai lá. Ó, Deus contou para um e contou para o outro. Falou para quem tinha que ir e contou para quem ia receber. Disse: ó, vou mandar um homem aqui. O nome dele é Ananias. Quando ele pôr a mão na tua cabeça, pronto. As escamas dos teus olhos vão cair. Por isso que quando ele fala você, é você. Tem vários Pedro. Ele sabe quem é esse Pedro aqui.
Esse é o pastor Pedro. Quando ele diz assim, ó, Pedro tem uma missão para você. Tem milhares de Pedro no mundo. Será que é comigo que Deus está falando? Não, eu sei o teu nome, eu sei quem você é, estou falando com você. Deus não tem problema de amnésia. Nunca teve. Ele, cada estrela dessa aí que você vê no céu, ele chama cada uma delas por nome. Cada uma delas tem nome, não tem registro no cartão, não tem nada. Mas cada uma dessas estrelas tem um nome. E ele não esquece. Não. Desde quando ele fez, tem nome, e ele chama cada uma delas por nome. O ser humano, ele chama cada um por seu nome. Então, quando ele diz, é você, não adianta você dizer, não, manda o outro. Então, o outro é você mesmo. Aleluia. É você. O outro é você. Não tem outro. Jonas não era Jonas? Eu vou para Tarso. Não vou para Nínive, vou para Tarso. Isso é tudo bem. Não, eu vou te pegar lá. Não, eu vou para outro canto. Não vou de avião. Eu não vou de navio, eu vou de avião. Eu sei que você está aí. Não adianta você se esconder. Eu sei que você está aí. É você que vai. Eu vou dar um jeito que você vai. E ele não teve escolha, querido. Por isso que o cristão, eu estava conversando com o irmão aqui fora quando eu cheguei, Deus não trabalha, irmãos, Deus não tem, assim, muito trabalho com idoso. Eu estou ficando idoso. Deus não trabalha com idoso. Idoso é problema, está cheio de dor, está cansado. Eu estou cansado, eu tenho 58 anos. Pensa num homem cansado, sou eu. Eu ando cansado. Eu tenho sono, tenho cansaço. Eu sinto dores no corpo. Eu não tenho tanta força mais quando eu tinha, quando eu era mais jovem. Então não serve na obra. Serve para alguma coisa, não serve para tudo. Deus não trabalha com idoso, Deus não trabalha com deficiente, porque precisa de duas pessoas para fazer uma coisa só. Deus tem pressa. Ele quer alguém que sai correndo e faz. Então ele chama mais novo, ele chama jovem e pega o idoso e coloca para aconselhar, coloca o idoso para apoiar. O idoso na igreja, no ministério, é para aconselhar, passar experiência, dirigir. Eu trabalhei muito. Hoje eu dirijo pessoas. Hoje eu aconselho pastor, eu vou para um lugar, vou para o outro, aconselho um, aconselho o outro, orienta. Não sirvo mais para o trabalho. Porque o trabalho exige muita força e exige rapidez. E eu não tenho mais rapidez, não enxergo nem direito, não escuto direito. Então diminui tudo, irmão. Você vai envelhecendo, envelhece todo o teu organismo, todas as peças por dentro vai envelhecendo. Você quer, mas não tem como fazer. Não dá para fazer. Não que Deus joga o idoso de lado, mas a preferência de Deus é para o novo. Lembra que Paulo disse assim, eu vos chamei jovem porque sois fortes, tem vigor. Entendeu? Então ele chama o jovem porque ele é forte, ele tem força. E além do mais ele está sozinho, não tem rabo de saia atrás dele, não tem calção atrás dele, não tem ninguém não. Né? A irmã que é casada vai fazer algo, tem que levar o marido. O marido que é casado tem que levar a mulher. E às vezes leva até uma outra sacolinha que são os filhos. Aí dá problema na obra. É muito problema para Deus, porque Deus tem que arrumar alimento para 3 ou 4. Se é um solteiro, ele tem que arrumar uma moradia e alimento só para um. É muito mais fácil. Não que para Deus seja difícil, mas é mais simples. Até na casa que ele vai ficar, você recepcionar uma pessoa é simples. Deus não vai ter que mandar muito alimento para lá. A tua conta de luz não vai aumentar, a tua conta d'água não vai aumentar, você não vai precisar de orar, Senhor, minha conta d'água aumentou porque o Senhor mandou gente para cá, Senhor, e é verdade, ele vai ter que ouvir, porque é verdade. Deus já pensa em tudo, irmão. Deus não gasta. Pensa no homem que não gasta. Econômico, é Deus. Deus é muito econômico. Ó, essa areia aqui ele vai usar tudo, cada grão dela ele vai usar. Se você levar para fora, ele dá um jeito de alguém varrer lá para dentro. Ele vai usar, ele não tem onde tirar outra areia dessa. E nós tem, né? A gente vai lá e compra no depósito, mas as que estão no depósito já tem um lugar para ele usar. Então ele só tem essa aqui para ele usar. Aqui é só essa, ele não vai usar outra. Essas cadeiras são únicas. Ah não, tem uma fábrica, mas as que vão sair de lá já tem outro lugar para ir. A gente pensa que pode comprar mais. Não, tem controle. Ele faz conta de folha de uma árvore.
fio de cabelo que está na cabeça, ele conta tudo. Nasceu um, ele caiu, ele dá baixa. O que é um fio de cabelo? Tem gente que até corta. Não, ele não. Ele vai usar tudo. Tudo. Sabe? Então, quando nós olhamos aqui a igreja, nós precisamos entender que quando Deus disse assim, o anjo diz assim, é justo. Isso é justo, Senhor. Agora houve justiça que o Senhor está fazendo com as águas. Matando as águas, envelhecendo as águas. Pode ler Êxodo 9, senão a gente vai escapar aqui. Êxodo 9, 9. 9, 9. Uhum. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Aí. Só 9. Tá? Então veja bem. Para nós até parece ser ruim, né? Deus mandar uma praga dessa e as pessoas ficarem conferidas. Mas é a linguagem de Deus. Deus não tem como ficar falando, perdendo tempo falando com o ser humano. Ó, você tem que fazer isso. Ele já sabe o que o ser humano vai dizer. Eu não. Eu não posso. Eu não quero. Então ele tem a livre e espontânea vontade dele, que é a pressão, né? É uma livre e espontânea vontade na pressão. Ele fere a pessoa. Ah, eu tenho que correr para o médico. Ele disse, pois é, era lá que era para você ir pregar. Ele até te dá endereço. Vai no hospital tal, que lá tem um médico. E se você for no hospital errado, o médico de lá vai te dar um endereço e vai dizer, olha, eu tenho um amigo meu que está num tal hospital e como ele está com pressa, eu vou pôr você na ambulância e vou levar. Porque quem você vai pregar está lá. E você está para cá. E você precisa de ir para lá. Chegou lá, pregou, a doença vai embora. Pode voltar para casa. Tranquilo. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Você está vendo? Um negócio que é ruim para nós é bom para Deus. Parece ser ruim para Deus, mas não é. Para Deus não tem negócio ruim, não tem tempo ruim. Bom, vida para Deus é como tomar água. Nasce milhares de pessoas num dia. Deus não está esquentando a cabeça com vida e com morte. Porque o morto ele ressuscita, né? E o que vai nascer para dar vida é fácil. Então a vida está com vida. O problema é de quem nasceu, porque vai ter que prestar conta. Não é a vida. O problema é quem está vivo tem que prestar conta. Aí é o problema. Você vai ter que dar conta da vida que está em você, dar conta das vidas que chegaram até você. Você vai ter que responder. Filho, marido, esposa, nora, sogra, tio, tia. E quem fez toda essa confusão para nós foi ele mesmo. Ele disse, olha, numa casa terá 5 pessoas, 3 contra 2, 2 contra 3. Se tiver 3, é 1 contra 2, 2 contra 3, 2 contra 1. Senhor, acalma a minha casa. Não posso. Não posso. Não. Eu vou colocar mais fogo. Senhor, acalma a tribulação na minha casa. Ele disse, não posso. Não tem como acalmar. Se acalmar, você não vai orar, você não vai jejuar, você não vai se entregar a mim. Na rua é fácil, irmão. Você arruma confusão, corre para dentro de casa, acabou o problema. Pensa que você dormir do lado do inimigo. Ele vai me matar. Ela vai me matar a qualquer hora. Você nem dorme, fica orando a noite inteira. E Deus olha e diz, olha, ficou crente agora. Tá bom. Tá orando, agora não. Não vou, mulher, não vou comprar mais nada. Não compro um grão de arroz. Senhor, na minha casa não tem nada. Olha, tá jejuando. Que bonito, tá jejuando. Tá jejuando. É isso que eu quero. Eu vou te dar um mistério, eu preciso que você jejue. Você tá vendo? Como Deus é inteligente, irmãos. Ele é muito inteligente. Ele sabe fazer o negócio. Ele sabe. E você pode chorar, pode. Agora a eleição, bate na porta do eleitor e diz, olha, eu vou distribuir o santinho para o senhor. Eu vou te dar, faz a tua ficha, que dá nada. O próprio Deus fala para o candidato, ó, nem vai lá. Isso aí, ó, nem leva dinheiro lá não, isso aí eu estou tratando. Não leva não.
e você fica pensando que o dinheiro vai cair, vai aparecer, vai nada. Deus está querendo falar com você. E Ele só pode falar assim, irmãos. A linguagem de Deus, infelizmente, ela é diferente da nossa. A gente pede, olha, a irmã pegou o menino, trocou, deu até para a outra foi lá fora, tentou enganar ele. Que enganar o quê? O menino está ligado, 24 horas no ar, correndo, pilha Duracell dobrada. Não acaba essa pilha. E Deus sabe que nós somos assim. E Ele só tem um jeito de parar nós. Coloca um problema. Já sei como é que para essa pecinha. Tá. Põe a barreira, tchau. Quer ficar moado, abaixa a cabeça. Corre para o monte, corre para as vigílias. Nem tem culto, ele está batendo. Irmão, não tem culto hoje. Irmão, você sabe que não tem culto aqui. Hoje não abre a igreja. Procura outra igreja. Eu vou para outra mesmo. Tem ali a irmã que não tem igreja nenhuma, ele vai na casa de uma irmã que ora. Ali tem oração, vou para lá. Deus diz, olha, arrumou o caminho agora, ficou crente. Agora está orando, está andando, está orando, está fazendo a obra. Bom, vamos lá. Segunda taça, Apocalipse 16, versículo 3. Eu quero fechar isso aqui, pastor. 16:3. Sim. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Mas? Só isso. Toda alma vivente. Bom, irmãos, uma coisa que eu queria deixar aqui no conhecimento dos irmãos. O homem é alma vivente, né? Esse ser humano é alma vivente. Quando se fala o animal, que Deus está dizendo, toda alma vivente do mar morreu. Que alma vivente tem no mar? Peixe, né? Peixe, algas, e aí vai, tá? Também são alma, porque o que é alma? Tudo que tem sangue, o homem é feito da tricotomia humana, né? É a triunidade, né? 3 partes, né? Esse corpo, alma e espírito, né? O corpo é a matéria, a alma é o sangue e o espírito é o fôlego de vida, o ar que você respira que não é teu. Ninguém tem isso. Isso é de Deus. É emprestado. Deus empresta para nós e a gente tem que devolver. É isso que faz com que a gente sinta vontade de procurar Deus, tá? Então o homem vai procurar Deus no futebol, no crime, no tóxico, na igreja, em qualquer lugar ele vai procurar Deus. Dentro dele tem alguma coisa que, eu tenho vontade de encontrar Deus, então ele procura em qualquer lugar. Aí na onde ele chega para procurar o lugar, Deus direciona ele para um lugar correto. Mas primeiro, muitas vezes vai para o lugar errado. E lá dentro daquele lugar, Deus está. E aí Deus direciona a pessoa para o lugar certo. Mas o que faz a pessoa sentir saudade do céu? Se ele nunca foi no céu. Sentir saudade de Deus, se ele nunca viu Deus. Nem ninguém falou para ele de Deus. Mas ele sabe que tem Deus. Como ele sabe que tem? Porque uma parte de Deus está dentro dele, que é o fôlego de vida. O ar que ele respira. Lá no Éden, lembra? Lá no Éden, quando Deus fez o homem estava vivo, mas não tinha alma vivente. Então Deus soprou nas narinas dele e disse, agora o homem é alma vivente. A alma dele é viva, é própria, é dele, tá? Então, quando diz que o homem tem a alma, é porque ele tem sangue. Quando diz as almas ou os seres viventes do mar, então está dizendo, todo peixe ele tem sangue. Tem pouco sangue, mas tem, tá? Então são almas viventes. Então todas essas almas viventes morreram para efeito de julgamento, tá certo? São contados. Vamos lá, terceira, Apocalipse 16, versículo 4. 16:4. Sim, senhor. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Amém. Com essa terceira trombeta, a gente vemos que a terça parte das águas se apodrece. A terça parte das águas apodrece. Ela se estraga, se contamina. Por que a terça parte das águas apodrece? Porque a igreja,
já não está mais. Tá certo? A parte da população já foi arrebatada. Então a igreja não está mais. Então você está ouvindo eu falar a terça parte e às vezes não entende. Sempre quando a Bíblia diz a terça parte, porque o que caiu do céu não foi a terça parte, não foi? A terça parte dos anjos caíram do céu, foram jogados do céu para a terra. A terça parte do céu ficou vazia. Tá certo? Então o que Deus procura na terra são adoradores. Ele não chama adoradores, ele procura. Ele vai olhando até encontrar adorador. Então ele quer fazer um grupo da terça parte de adoradores para levar de volta para o lugar que está vazio no céu. Ele quer repor a parte da adoração no céu. Só que agora ele quer repor com certeza. Porque até os anjos que tinham lá se rebelaram. Então por isso que está esse processo todo aqui na Terra. Olha, nós estamos no ano 2018. Tá? Para trás já tivemos 4.000 anos atrás. Começou na era 4.000 e alguma coisa. Tá? E foi até chegar no ano zero. E depois do zero já estamos em 2018. Então somando tudo, 6.018 mais ou menos. 6.018 anos. Deus escolhendo. Ele está procurando. 6.018 anos, quanta gente já não passou por aqui? Quantos milhares de pessoas? Ele não encontrou ainda o grupo que vai adorar no céu. Ele está procurando. Está procurando cantor, adorador. Não está procurando profeta, está procurando adorador. Não está procurando gente que trabalha na igreja, está procurando adorador. Espontâneo. Pessoa que faz tudo espontaneamente. Porque ele quer repor a terça parte no céu. Então por isso que ele vai, depois do milênio, ele vai cortando tudo. Pode ver, depois do milênio, depois do arrebatamento da igreja, ele vai cortando toda a terça parte. Terça parte das águas ele mata, terça parte da vegetação ele mata, porque a noiva não dá aqui mais. Então não é necessário mais a terça parte. Porque agora temos o total, 100%. Tá? E agora quando a igreja sai, ele corta a terça parte e aí ele mata. Terça parte das águas, terça parte dos animais, terça parte da vegetação. Ele vai matando toda a terça. E só vai ficando um quarto, que é os que vão ficar para ser julgados. Mas as terça parte ele tira tudo, não há mais necessidade. Não há mais... Lembra que tem um versículo que diz assim, que nós, a igreja, se não me engano é Deuteronômio, né? Nós comeremos o melhor dessa terra. Isaías 19. Obrigado, pastor. Isaías 20:19. E nós comeremos o melhor dessa terra. É uma verdade. Talvez você diz, eu não estou comendo o melhor. Lembra que Deus está tirando a terça parte de tudo. Toda essa terça parte está aqui. E a noiva está comendo. A noiva de Cristo está comendo toda essa terça parte. Vivendo de toda essa terça parte. Porque quando a noiva sair, ele corta a terça parte. Então essa terça parte é a melhor. Do inteiro, do todo, a terça parte que nós estamos usando é a melhor. Talvez seja até ruim para você ou para mim. Mas Deus vê como a melhor. Porque ainda tem coisa pior para acontecer. Então ele está dando para a igreja a terça parte melhor. E quando ele garante para você que você comerá e viverá do melhor dessa terra, é porque você está vivendo mesmo. Você está vestindo, comendo, andando do melhor dessa terra. Porque você é a igreja. E essa terça parte está sobrando aqui. E essa que sobra é tua. É da noiva. Então quando a noiva sai, ele começa a cortar. Mata a terça parte das águas, a terça parte dos animais, a terça parte do sol. Tudo que é a terça parte ele arranca. Diz, não precisa mais. Minha noiva não está lá mais. Para que eu vou usar? Tá, e vamos lá. Tem 3 minutos para fechar tudo. 4 minutos. Apocalipse 16, 8 ao 9. 16, 8 e 9. Do 8 ao 9. Uhum. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre todas estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E não se arrependeram para lhe darem glória. Deus gera todo esse processo só para arrancar uma coisa: a glória dos homens.
Os homens dar a ele a glória. Apocalipse 16, 10, 11. 10, 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 12, 16, Apocalipse 16, versículo 12 ao 16. Antes eu vou comentar aqui. Então veja bem, os homens mordiam a língua de dor. A língua é o único nervo exposto do nosso corpo. A língua nossa é um nervo, tá? É o único que é exposto. É o único que, se você tocar nele, você já sente dor no corpo todo. Agora, os homens, de tanta dor, eles mordiam a língua para aliviar a dor que estava sobre eles. Aquilo que é mais dolorido, eles mordiam para aliviar a dor. Então, a dor que virá sobre aqueles que ficarem aqui na terra serão dores insuportáveis. Apocalipse 16, versículo 12 ao 16. São 4 versículos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon, ou seja, o vale da decisão. Em português quer dizer o vale da decisão. Essa preparação, secar as fontes, é tudo uma preparação, uma tática de guerra. Normalmente, quando você vai guerrear contra o lugar, a primeira coisa é você minar a reserva de alimentos que a pessoa tem. Tá? Você cerca e mina a reserva de alimentos. Sem alimento, eles vão ter que sair. Vai chegar uma hora que vai dar fome, eles vão ter que sair, vão ter que se entregar. Então, o que Deus faz? Ele mina as fontes de água, ele fecha as fontes de água, solta os inimigos, libera tudo, e aí fica aquele negócio terrível. Tudo se preparando para o Armagedon, ou seja, o inimigo ele vai vir perseguir a igreja, porque ele precisa de reserva. Então ele vem buscar, porque ele sabe que a cidade santa vai ter uma reserva. É a única reserva que tem, a cidade santa. Eu estive lá em Jerusalém e eu estive exatamente lá para me visualizar isso. Quando você vai no Monte das Oliveiras, você olha para Jerusalém, você vai estar bem de frente da porta que está fechada. Ela está fechada totalmente de tijolo, só tem o sinal da porta, o modelo da porta. Mas é um vale mesmo. É um monte hoje, né, que são 2 montes que se dividem, e que naquele dia aqueles 2 montes vão se abrir para a igreja passar. Lembra do Mar Vermelho? Quando passou o povo de Israel, as águas fecham. Assim vai acontecer. Quando vierem perseguir a igreja do milênio, não a noiva, a igreja do milênio, eles vão passar, o vale vai se abrir, porque Jesus desce no vale, e o monte abre-se e se torna um vale. E vem todos os vencedores da grande tribulação, passa por aquele vale, e quando entra nas portas da cidade santa, que vai abrir por si só, o monte fecha, e a Bíblia diz que Jesus vai combater contra eles. E aquele vale, o sangue vai dar no freio dos cavalos. Deus vai esmagar todos aqueles falsos profetas, enfim, tudo isso que foi citado. Isso será
o grande final, a batalha do Armagedon. Só para que você imagine como vai ser ferrenha essa guerra. Pastor, perdoa, eu preciso de 3 minutos. Aí eu fecho. Como você sabe, para você ter noção como vai ser, você percebe isso que está acontecendo hoje, que a gente diz, é problema da igreja, é problema do mundo. Não. Ó, esse negócio de controle de natalidade. Não, você tem que ter 2, no máximo 3 filhos. Né? A família está sendo hoje controlada. Depois isso não foi o bastante, então começaram a liberar a homofobia, né? O lesbianismo e o homossexualismo. Isso já teve, isso é desde a época de Cristo. Sempre teve, mas nunca tão liberal quanto agora. Tá? Por que o espírito do anticristo, não é ainda o anticristo, por que o espírito do anticristo liberou tudo isso? Porque liberando isso, o que acontece? Estão fechando maternidades, fazendo asilo. Estão dispensando babá, trazendo cuidadoras. Hoje é o que mais tem, cuidador de idoso. Por quê? Porque hoje o Brasil, que já foi o 3º país mais jovem, o 5º país mais jovem, hoje é o 3º mais velho. A taxa de mortalidade foi reduzida. Então o que está acontecendo? Se tem 2 homens morando juntos, não tem filhos. Se tem 2 mulheres morando juntos, também não terão filhos. Se não tem filhos, não tem jovens. Se não tem jovens, Deus vai ter que montar um exército de velho. O inimigo vai vencer fácil. Isso foi a queda de Napoleão, né? Napoleão Bonaparte, ele conquistou toda a Europa. Só que ele não contou com o frio em uma das suas guerras. Ele planejou tudo certo, mas o local que ele estava era muito frio. Então quando se deu a guerra, os soldados foram para a guerra, mas estavam com os nervos enrijecidos. Então eles perderam a guerra, mas a estratégia deles sempre foi boa. Tá? Então o inimigo está fazendo exatamente isso. Como ele não consegue vencer a igreja, ele está preparando um exército de velhos. Então os velhos permanecem na igreja e os novos, aí vai para o celular que o pastor Pedro falou. O anticristo ele trabalha armando a guerra. Como ele está fazendo? Ele está pegando. Pode ver que criança hoje ele tem facilidade. Ele pega celular é rapidinho. Por quê? Porque a guerra futura será uma guerra cibernética. Não vai ser guerra de armas. Vai ser uma guerra cibernética. Eles vão liberar um vírus pela internet. Não esse vírus que destrói o programa, mas um vírus que entra pelo sistema do celular, da televisão e do computador. Então, pode ver que o anticristo está espalhando televisão e celular para todo mundo. Todo mundo tem, é impossível uma casa que não tem. Porque com isso ele tem o autocontrole. E com esse autocontrole, o que ele faz? A facilidade que os jovens hoje têm no manuseio da máquina, no manuseio do computador, do celular, isso ele vai utilizar na guerra contra a igreja de Cristo. Enquanto a igreja de Cristo atrasa no sistema, o anticristo ele avança no sistema. Então hoje o jovem ele não precisa mais dirigir um avião dentro da cabine do avião. Ele dirige um avião aqui no celular. Como é que fala? Como é que fala aquele negócio? Que não é original? Que usa na autoescola hoje? Esqueci o nome. Simulador. Muito obrigado. Uma irmã inteligente. E um exemplo disso também, pode ver a linha 4 lá, a linha amarela não tem motorista. É controlada pela máquina. Pela tá? máquina. A guerra futura é preparar jovens que de casa ele consegue apertar um botão e matar todo mundo. Aí ele vai pilotar um avião, pilotar um carro, porque irmãos, esse é todo o processo. Às vezes você vê os pastores da tua igreja, o pastor Pedro também comentou, às vezes, irmão, cuidado com o celular, cuidado com o computador, cuidado com a televisão. O instrumento não é ruim, mas a forma que ele é usado, ou para que está sendo usado, é que é o problema. Esse é o problema. O instrumento é bom. Um revólver, ele é muito bom. Porque o revólver você vai usar para sua própria defesa. Mas na sua autodefesa você vai ter que matar alguém. Matar é ruim. Você não pode matar.
Mas o revólver é bom, não é ruim. A medicina é muito boa. Ela serve para curar. Mas há um momento que tem que fazer eutanásia, né? Mata o camarada. Então você vê, nem tudo que é bom nem tudo que é ruim é bom, nem tudo que é bom é ruim. Depende de como você usa. O seu guilhotina, ele fez a guilhotina e ele mesmo morreu nela. Ele foi testar e morreu nela. Né? Naamã, nós temos um caso clássico na Bíblia. Naamã fez a forca para matar Amã. Amã fez a... Ele fez a força para... Quem fez? Pra matar foi Amã. Amã fez a forca para matar Mardoqueu. Né? Naamã não estava lá não. Naamã estava no rio. Ele não estava lá. Amã fez a forca para matar Mardoqueu. E quem foi morto? Ele mesmo. Né? Então, por isso que a Bíblia diz: quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Ele sarou a vida de Pedro, dizendo: Pedro, coloca a espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Porque as bases da igreja, ou seja, o homem em quem ele ia fundamentar a igreja, lembra que ele disse: Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Todo mundo já era crente, mas a base da igreja estava fundamentada em Pedro. Então ele disse: Pedro, quando você se converter, coloca a mão nos seus irmãos e confirma todos eles, porque já são cristãos, é preciso da tua mão sobre eles, senão eles não vão ser confirmados, porque você é a base da igreja. Eu estou entregando nas tuas mãos o domínio da igreja. Então isso é muito sério, querido. Quando Deus se levanta para um propósito, um direcionamento, Deus tem compromisso com você, tanto quanto com os outros, porém, você será mais cobrado. E aí a gente fecha aqui, para a gente ir embora. Apocalipse 16, versículo 17 e 21. Porque o restante aqui não tem mais necessidade. É Apocalipse 16, versículo 17. Lê até o... Não, vai lendo aí que eu peço para o senhor parar. Acho que não vai ter necessidade de ler até o 21 não. Gente, já vamos embora, irmãos. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca havia desde os homens da terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhes dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Terrível. Deus. É indescritível, irmãos, essa ação. Se você parar e for montar essa ação, esse movimento, é indiscutível, não tem. Principalmente pelo peso do talento, 40 quilos, né? 40, 60. 40 quilos. 40 quilos. Pedrão. Agora você imagina 40 quilos caindo do céu. A velocidade. Você multiplica o peso pelo deslocamento. Isso vai triplicar, quadruplicar. Quando cai uma chuva de pedra, nosso pedrinho é mais ou menos assim, acaba com tudo. Acaba com a mata, amassa carro. Imagina caindo pedra de 40 quilos. Aí pega esses 40 quilos, triplica ele. Onde bater, irmão, já era. A cidade santa vai dividir em 3. As cidades que estiverem ao redor vai cair, vai afundar. Os montes, ó, pena pra que te quero, vão fugir. Foi ler, não foi? Os montes vão fugir? Vamos correr. Monte nenhum vai ficar, irmãos. Os montes, ó, linha no pipa. Não vou ficar nessa não. Vai sumir tudo. Imagina a cena, irmãos. Imagina a cena. O
mais interessante, apóstolo, é que é tudo isso por nossa causa. Tudo. É vingança, né? E Deus, a pior situação, que Deus vai se lembrar da Babilônia, que todo tempo destruiu a igreja. E vai trazer para ela o cálice. Lembra de Jesus quando ele diz assim, quando foi apresentado o cálice para ele na oração do Getsemane, e Jesus disse assim: Pai, passa de mim esse cálice. Nem Jesus queria beber o cálice da amargura nossa. Ele disse: passa de mim esse cálice. E o pai disse: não, porque lá em Isaías diz que Deus agradou em moê-lo. Põe na maquininha, pô. As irmãs que vão comprar carne moída, né, às vezes, não, moe de novo, põe outra vez. E a Bíblia diz que Deus agradou fazer isso com Jesus, para cumprir, satisfazer o ego de Deus em restaurar o homem. Ele diz: não, a restauração do homem precisa de você, meu filho. Entrar na maquininha, pode entrar aí. Eu faço pelo meu filho, porque eu não vou fazer por vocês que não me obedecem. Eu não ia nem falar essa parte, né? Eu não ia falar essa parte. Mas já que ele já falou, você imagina aquele que fez isso com o filho dele. Não queria pensar que ele vai fazer com a gente. Ele fez com o filho, único filho querido dele. Só tinha um. Ele pôs na maquininha, moe de novo. Ele disse: ó, parabéns. É isso que eu quero de você. Imagina o que ele não quer fazer com a gente. Mas. Imagina a ira dele quando você pisa no filho dele. Ele diz: ah, você não está fazendo isso. O único filho que eu tinha, moí ele 2, 3 vezes. Você está fazendo isso com ele? Espera.